Olá, meus caros ouvintes, de orelhas arrebitada para a coisa somarenta. Bem-vindos a mais um Túnel de Vento, um podcast sui generis, onde podemos dar largas à nossa estupidez, onde podemos ser alegremente medíocres, sem pretensões de outra ordem, que não a de ser poucosinhos, sem aquilo que somos no nosso dia-a-dia quando vamos comprar papos secos. Bem, quando vamos comprar papos secos não temos a necessidade de criar teorias, teses, investigações. Somos aquilo que somos e sem grande aparato. E é isso que eu quero aqui neste podcast. Vamos abordá-la talvez mais tarde, ou então não, ou então não. Isto apenas é um interlúdio sem nenhum sentido. Porque a vida também é isto. É andarmos aqui aos zigzags à espera que alguma coisa brote e dê que significado a esta treta toda. E esta treta toda é a vida e é este podcast que partilham de algumas das suas qualidades. E esta vozinha amaciada surgiu a que propósito? Pergunto a vocês, ouvintes de uma perspicácia inigualável. Não é um ouvintezinho qualquer, é um ouvintezinho que está treinado para o mínimo guincho perceber a ideia daquilo que vos fala. E é por isso que eu gosto de vocês. Moderadamente de vocês, não é? A relação constrói-se pouco a pouco, passinho a passinho, e vamos lá ver onde é que a gente chega, não é? Vamos lá ver onde é que a gente chega. Pode ser a amizade, pode ser o amor, não é? Nunca se sabe. Pode ser o ódio. Temos de trabalhar para isso, trabalhar para uma dessas coisas. Trabalhar para todas ao mesmo tempo, não é? E depois, no meio da confusão, ver qual dessas é a mais forte. Aquela que fica. Uma dança de cadeiras entre a amizade, o ódio e o amor. E no fim, vemos quem é que fica sentado. O que é que fica melhor sentado? O ódio? O ódio raramente fica sentado. O ódio é muito ativo. A amizade é ali umas trocas baltrocas, não é? O mais sólido, talvez, destes três. Se for mesmo plena, uma amizade plena. O amor é polivalente nas posições. Tanto se dá sentado, como de pé, como inclinado, como a Torre de Pisa. Não é um contorcionista, não é? Por isso, talvez a amizade seja a última a ficar. Aquela, o vencedor do jogo das cadeiras. Não é que isto seja uma tese filosófica, mas faltando conversa numa dessas noites em que vocês estão a trocar palavrinhas com pessoas desconhecidas, podem pegar neste assunto que foi aqui tratado, esmiuçado com alguma seriedade e coloquem este assunto. Pode ser que a outra pessoa tenha alguma palavra a dizer, ou então não. Se não tiver, não o deixem continuar. Não vale a pena manchar esta ideia que é tão bela quanto útil com miudezas, não é? Se não tiver nada a dizer, então diz: caluda, não quero que me estragues este pensamento luzidio. E é tentado um calorzinho, não é? É tentado um calorzinho. Um calor que torna as testas luzidias. Brilhantes, parecemos porquinhos em fila, com os nossos saquinhos, com os repolhos e as alfaces. Andamos todos contentes. Contentes nos primeiros dias, não é? O calor aparece e nós, ai, ai, o calor. Mas depois, ai, ai, o calor. O tom muda. A frase é a mesma porque não conseguimos decorar muitas falas. Não somos atores, assim, se considerarmos a vida um filme, não somos grandes atores. A gente decora duas ou três falas e é com isso que a gente vive. Ai, ai, o calor. Ai, ai, o calor. Só trabalhamos a intuação. Como viram, até a intuação foi muito parecida. Aqui o ator, este que vos fala, é muito fraquinho. Sou consistentemente fraquinho em todas as coisas em que me meto. E é isso que me destaca dos outros. Quando alguém, no meio de uma conversa, pergunta a outra pessoa: conheces aí alguém consistentemente fraquinho? Ah, conheço. Tenho aqui um nome aqui já aqui a aparecer. Chama-se Roberto, que ele é consistentemente fraquinho. Então, aí está, porque não gosto de surpresas. Chegamos a uma certa idade, nós queremos é que a pessoa não sofra oscilações. Se é uma pessoa fraquinha, continue fraquinha. Se é uma pessoa boa, continue boa. Mas as pessoas boas raramente são consistentemente boas. É o problema das boas, não são fiáveis. Não é? Mesmo o gênio, que é gênio,
não anda lá sempre lá em cima. Às vezes vai cá em baixo. Vai cá em baixo. Porque a genialidade é muito trabalhinho, muito trabalhinho. E de vez em quando vai à tona, a genialidade. Mas a maior parte do tempo é só medíocre. E agora um gajo empenhadamente medíocre, está assim, o que é que queres fazer da vida? Eu quero ser o melhor medíocre de todos. E empenha-se nisso. E não é preciso empenhar-se muito, porque consegue. Quem nasce com esse dom facilmente ganha nome como medíocre. E é um pouco aquilo que eu tenho lutado até aqui. Ser um medíocre entre os medíocres. Quero ser lembrado como, como um medíocre. Bom, este, esta ressalva, voltando ao calorzinho, este calorzinho é muito bom para, para soltar as águas salgadas. Parecemos todos mini cascatas andantes com as nossas t-shirts de marca ensopadas em suor. E aqui, isto aqui levanta-me aqui uma questãozinha que é a forma como abordamos, ou melhor, a forma como, qual é o efeito que isso tem em nós ao vermos pessoas suadas. Porque difere. É muito diferente ver uma mulher suada de um homem suado. Um homem suado não desperta grande vontade de me aproximar dele. Talvez quem veja com doçura uma aproximação entre o mesmo sexo seja da opinião contrária. Porém, no meu universo, em que sinto um apelo, não direi um apelo, não direi irrefriável, mas com o qual tenho que lutar bastas vezes. E sinto uma diferença, porque para mim é muito diferente ver uma mulher suada leva-me para um caminho, ver um homem suado leva-me para outro caminho. E nas mulheres suspeito que é a mesma coisa. Normalmente quando vê um homem suado na rua, é afastar-me dele, porque não suscita interesse. Ver uma mulher suada na rua, um homem fica logo com a ideia, a magicar, é logo um mágico. Os neurónios põem a cartolazinha, cada uma a sua mini cartola, e começam ali a engendrar sinapses marotas. Que é, a cabeça do homem é assim. Cada neurónio com a sua mini cartola, tal, cartolazita, e vá de sinapses marotas. O que é que eu fazia com aquela mulher? É isto, a mente do homem é esta. É uma multidão de mágicos engendrar coisas marotas. Já foi dito de outra forma, claro que foi, mas desta forma é uma maneira velhaca, assim, admitamos que é velhaca, mas saudavelmente velhaca, vá. Não ofende ninguém por ir além. A não ser que apareça, que também já estou por tudo, um comitê de mágicos a dizer não quero, sinto-me ofendido com essa analogia. Não quero ser comparado a neurónios, porque a magia está para além da razão. Sinto-me diminuído ao ser comparado com neurónios. E eu aceito, embora gostasse de os mandar para um certo sítio, embora não o diga, fica bem explícito o sítio para o qual eu gostaria de mandar esse comitê de médicos, de mágicos. Não, esses médicos, será que eu tinha alguma coisa recalcada? Será que eu quero mandar os médicos para um certo sítio? É sempre essa a questão. Porque estes lapsos, não é? Não tenho nada contra os médicos. Também não tenho nada a favor. Não me dizem. Não, são pessoas que gosto de ver trabalhar e não quero entrar em quesílias com essa gente. Porque é gente que, de quando em quando, precisamos deles. Não ganhamos nada em infernizar a cabecinha dessa gente. Como já vai sendo do meu apanágio, perdi o fio à meada, porque entrei aqui em apartes, dentro de apartes, e perdi-me. Não me perdi nada, não confio nas minhas palavras. Vocês já não andam nisto há... Ok, isto é que é o 13º? Será o 13º? Não sei. Acho que é. Não falho por muito. Agora é o milésimo episódio. Não falho por muito. Não, mas acho que acertei. Acho que acertei. Faz-me lembrar um professor da Universidade de Física, salvo erro, dava Física do Estado Sólido
E, e ele insistia muito em que um físico tem que ter uma noção das ordens de grandeza. E eu concordo com ele, concordo com ele. Saber que uma coisa é da ordem das dezenas ou das centenas ou dos milhares faz diferença. Mais não seja para quando te dá um resultado tu teres mais ou menos uma noção ou andas a falhar qualquer coisa. Ou num caso mais prático, da aplicação da fórmula, enganaste em algum sinal. E faz falta essa noção. Mas era engraçado é quando ele. Eu estou-me a rir porque isto é uma private joke que estou a partilhar convosco. E se calhar para vocês não tem graça nenhuma, mas estou disposto a cometer esse erro de apresentar-vos uma coisa sem graça. Alguma vez tinha que ser a primeira vez, não é? Comédia vive também um pouco de contraste. Tem que haver aqui um certo deserto humorístico, algo que nos cause um tédio profundo, para depois, quando arrancar, vocês sentirem a diferença e então a desfazerem-se em gargalhadas. E é isso que eu quero. Quero que se desfaçam em gargalhadas. Para chegarem a casa, uma equipa de médicos, legistas, observarem o cadáver. Ah, pá, foi vítima de gargalhadas. Desfez-se em gargalhadas, está aqui. Já não é a primeira vez. Temos que tentar pôr cobro a isso. Ter esse malvado que anda a espatifar as pessoas. Recorrendo à sua comédia transbordante. Que estupidez. Que estupidez. Mas voltando ao professor, ao setor, ele com essa ideia da ordem da grandeza e depois punha-se a resolver algum problema no quadro e imaginando que o resultado era da ordem das centenas, dava 1 milhão. E ele, isso é só. E depois ele, para apaziguar o erro, dizia: isto é só para ter uma ideia. É só para ter uma ideia. E eu achava aquilo engraçado. Porque, independentemente do nosso grau de escolaridade e da nossa firmeza em determinado assunto, nós lidamos muito mal com o erro. E aquela pessoa era alguém com créditos firmados naquilo que estava a leccionar. Será que perdeu o C, o duplo C e agora não sei como é que se diz. Não sei, acho lecionar. Não sei, ensinar, vá. Para não estarmos aqui neste rame-rame à procura da melhor forma de proferir certa palavra. E aquilo causava-me um risinho. Por vezes expressava esse riso sonoramente, outras vezes ria para dentro, para a minha criança interior também ter com que brincar. Também devemos, de quando em quando, dar aqui algumas côdeas humorísticas para a criança que está dentro de nós, assim dizem, desenvolver também esse lado, não é? Para não ficar amarga. Vive sozinha dentro de nós, nesta caverna que é o corpo, e uma pessoa tem que ir lançando umas côdeas humorísticas, senão a criança torna-se taciturna, torna-se solitária e um solitário azedo. E isso depois, com o correr dos tempos, pode dar aso a este bichinho, a essa criança transformar-se num ditador. E nós não queremos um ditador dentro da nossa pança, não é? Não queremos um ditador na nossa pança, porque um ditador é um gajo que, segundo os relatos mais recentes e até os mais antigos, é uma pessoa que não bate bem do miolo, não é? É um bocadinho avariado da cabecinha. E essa criança que aqui não sei onde é que a ciência está neste assunto. Será que a criança continua criança? Será que é tipo um Ash do Pokémon? Continua sempre criança, eternamente criança? Não evolui? Às tantas temos um adolescente entre nós, não é? Porque isso levanta várias questões. É claro que acompanhar-nos ao nosso crescimento, não é? Mas a partir de certa idade começamos a mingar. E ao decrescer, se a criança fosse um adolescente e depois um adulto, se fosse uma criança, às tantas somos traficantes de menores. Somos barrigas de aluguer que nunca poderemos lucrar com isso. Não pode. Tinha aqui uma criança interior a tirar-me isto daqui para eu ganhar algum dinheiro. E isto pode trazer grandes problemas para mim, porque ela pode começar a pensar: o que é que eu vou fazer para foder a vida a este gajo? Então vou-me encher. Vou comer coratos, vou comer toucinhos, vou comer batatas de vários sabores, águas de vários. Não, isso não existe, por acaso existe. Ia dizer que era estúpido, mas pronto, é o mundo que a gente. É este mundo que a gente ajudou a tecer. Águas com sabores, não é? Qual é a diferença entre uma água com sabores de uma infusão? Não se sabe. É a marca, não é? É a marca, é o que é a marca. Não vale a pena estar aqui a elaborar grandes teorias. Voltando um nadinho atrás e para concluir este pensamento ilustre,
independentemente daquilo que somos, ou daquilo que conquistamos, ou daquilo, nossa relação com aquilo que estamos a passar aos outros, normalmente lidamos muito mal com o erro. Nós professamos uma coisa, mas depois ao desenrolar essa coisa, ao praticar essa coisa, se por acaso encontramos o erro, que é uma coisa bastante comum, né? O erro é muito mais assíduo do que acertarmos, até porque às vezes é quase um milagre acertarmos, seja até na ciência, porque a ciência é sempre uma coisa que é passo a passo, muito lento, muito lento. Por isso é preciso alguma cautela quando falamos de verdade e ciência. É sempre algo aproximativo, que é uma coisa que vai usando assim uma linguagem coloquial, uma coisa que vai comendo a anterior. A teoria de Einstein como a teoria de Newton, depois uma teoria posterior como a teoria de Einstein, engloba a que está para trás, mas expande o seu raio de ação. É certo, certos territórios que essas teorias anteriores não conseguiam manejar facilmente, ela consegue. Mas em situações mais corriqueiras também podemos. Aqui lidamos com os limites de cada teoria, não é? A teoria seguinte expandirá os limites da antiga. Mas lidamos muito mal com o erro. Lidamos muito mal com o erro. E dá para escrever, e já foram escritos alguns livros, essa nossa relação com o erro. Há um livro, agora não lembro do título. Vou só assim deambular, por aquilo que posso dizer do livro, sem correr a nada. É lançado para a Antígona, e trata de uma relação, um trio amoroso, em que a mulher é, por assim dizer, espezinhada mais psicologicamente. E o trama principal do romance, ou a ideia principal, é a nossa incompreensão. Há sempre compreender o outro, até em expressões bastante simples. Nós compreendemos sempre mal o outro. E depois uma má interpretação de uma coisa, encimando com outra má interpretação, às tantas dá aso a vários problemas. E aí é fácil perdermos aquilo que o rumo que queríamos dar para uma determinada conversa. E aqui o podcast às vezes de forma intencional, outras não, é a prova disso. Se eu continuar numa ideia, e tentar por diversas formas ir como se fosse um sólido geométrico, rodando cada face ou cada conjunto de faces, a forma como vês, de cima, se de baixo, de lado, se fecha um olho. E é só focando num objeto, imaginando que esse objeto existe e não apenas vá a um fundo que é para haver contraste. Só esse objeto, a forma como eu olho para esse objeto pode variar. Pode variar. E depois podemos adensar o problema. É adicionar um segundo observador. E esse observador, mesmo com aquele objeto, que é um objeto que permanece imperturbável no tempo, onde não sofre erosão, esse segundo observador dirá coisas diferentes para as mesmas formas de observar. O objeto dirá coisas diferentes. Relacionar-se-á com o objeto de forma diferente. Porque cada um enfrenta aquilo que vê com o repositório de imagens, com as palavras. Quanto mais imagens tiver, quanto mais palavras tiver, a descreverá de outra forma. Uma face para ele será uma coisa, para o outro será outra. Ver duas faces de uma forma de cima para baixo levará o observador 1 para um sítio, o observador 2 para outro. E isto é só um sólido geométrico, sem nada, sem nenhuma complexidade, sem perturbações do exterior. Só isso leva a múltiplas interpretações. Então adicionem outro sólido, um sólido que sofre erosão, vários ruídos de diversas espécies, coisas que nem conseguimos calcular, mas mais ou menos sabemos que elas perturbam. Uma variável de género, tempo, tanta variável, que são em condições muito específicas e em janelas de tempo muito curtas, é que podemos ter com um grau de certeza, às vezes reduzido, que vai acontecer determinada coisa. É preciso quase uma reunião de astros
para que aquela profecia se concretize naquele dia de determinada maneira. Mas há sempre uma margem para não acontecer. E por isso a comunicação às vezes também é isso. A comunicação às vezes também é isso. Pascal dizia algo neste comprimento de onda em relação a dois bagos dois bagos de uva, até dois bagos de uva que parecem idênticos. Se olharmos com mais atenção, veremos que não há dois iguais. E às vezes é também isso, é a forma como olhamos para as coisas. Se nos demorarmos demasiado, percebemos que as coisas não são exatamente iguais. E depois essa relação com a diferença é que nos diferencia como observadores. Como é que tu reages à diferença? Tu queres que a diferença persista ou queres que a diferença seja aniquilada? Então, ou aumentes a ti próprio que não há diferença nenhuma entre os dois bagos de uva, tentas pregar, não, os bagos de uva são todos iguais. Ou então tentas aniquilar os que são, perdoa-me aqui a forma rudimentar como eu estou a expressar, mas aniquilas as que são de tal de maneira diferentes que não se enquadram nos intervalos de igualdade. Tentas encontrar um padrão para te reconfortar, para que a tua teoria sobre a determinada coisa faça sentido. E isto é só nos baguinhos de uva, não é? Nas pessoas que são, parecendo que não, nadinha, um pouquinho mais complexa que os bagos de uva. A coisa complica-se sobremaneira. Somos alvos de várias coisas, somos alvo de vários olhares, somos um somatório de várias coisas, daquilo que somos, daquilo que os outros pensam que somos, daquilo que nós pensamos acerca de nós, daquilo que está para acontecer, daquilo que já aconteceu, a nossa relação com aquilo que aconteceu, a forma como isso vai evoluindo, cada coisa que vamos descobrindo. É claro que não temos bem a certeza qual é o peso de cada coisa na equação. Não temos, pelo menos não consigo ajuizar de forma científica. Enquanto aquela pessoa naquele dia parecer-me-á especial, aquele dia tudo indica que ela tem um peso enorme na minha vida, mas passado 6 meses, e isto aqui é um pensamento paralelo à arte, é preciso espaço para conseguirmos medir bem as coisas, perceberás que afinal não tinha peso, não direi nenhum, porque terá sempre algum peso, até a forma, até dares conta que não tem peso, terá esse peso, terá um peso. Não sabes se calhar o quê, mas isso vai-te afetar de alguma forma. Não o peso em si, mas a ausência de peso. É o facto de teres perdido algum tempo em algo fictício também te vai afetar. Uma pessoa entrar num determinado sítio, e isto já há escritores que batem muito nisso, a importância, até já falei num podcast, não sei se foi no primeiro logo, a importância das pequenas coisas. Nós não temos objetos de medida, não sabemos. O facto de pequenas coisas sem importância, imagina, no plano da amizade e romance, e começarem a falar com uma mulher sem agenda, aconteceu porque aconteceu, e gostam de falar, mas ok, não, sem planos nenhum, e depois, passado algum tempo, voltam a falar e percebem que há alguma coisa. E depois vai-se construindo alguma coisa que nenhum dos dois sabe bem o quê, e às tantas, a importância que achavas que tinha na altura é totalmente diferente. É claro, se forem matemáticos e se forem frios ao ponto de conseguirem construir um gráfico do peso em função do tempo, isso também é uma das verdades mais cruas das relações. Vai variando, a importância vai variando. Por diversas razões. Há coisas que nós conseguimos percepcionar, outras não. Outras são muito mais tarde. Mas nós não conseguimos profetizar o peso de uma coisa que parece mínima na altura e que vai ter um peso enorme. Nós nunca sabemos que peso é que vai ter determinado olhar, ou determinado sorriso, ou determinado não, ou determinado sim, ou determinado talvez. Isso só depois com o distanciamento é que percebemos isso. Isso às vezes está bem patente na arte, a relação que o artista tem com essas coisas. Com as pequenas coisas que cresceram ou desapareceram completamente. O artista tenta-se pôr de fora, que nunca consegue, porque ele cria uma ligação com isso.
Estou a falar muito no abstrato porque apetece-me. É mais por isso. Porque hoje em dia está. A prática corrente é falar tão no particular que por vezes esquecemos que é preciso falar no geral. Há aquela frase muito presente hoje em dia que as generalizações são perigosas. Normalmente vem de pessoas que, quando são chamadas a depor a favor da ciência, dizem que é inocente. Esquecendo-se que a ciência é composta ou existe porque há generalizações. Existe uma fórmula que diz este conjunto de coisas funciona assim. Não há uma fórmula para cada exemplo. É engraçado que normalmente são essas pessoas que dizem que as generalizações são perigosas. Não são, algumas são perigosas, outras não. Até, se calhar, a generalização mais perigosa é essa mesmo, não querendo fazer aqui nenhum malabarismo linguístico, mas se todas as generalizações são perigosas, então esta frase também é perigosa. E fala-se por vezes muito no particular. É importante, salvo erro, foi o Gregório do Vivier, espero não ter pronunciado mal o nome, do humorista, barra poeta, barra não sei quê. Eu digo não sei quê, não é nenhum desprimor em relação a ele, não é rebaixá-lo de alguma forma, mas porque ele faz tantas coisas, porque há de fazer outra coisa que eu não sei. E ele às vezes ele referiu-se salvo erro num livro de crónicas que foi editado na Tinta da China. Uma das coisas que me ficou foi nós por vezes temos que particularizar quando o texto é a apontar o dedo para determinada coisa, aí sim, aí faz sentido particularizar, senão estamos a falar no abstrato. E aí concordo. Há um determinado tipo de textos, crónicas, se tocar no tecido da realidade, aquela que está mais quente, a atualidade, é preciso dizer nomes. É preciso dizer nomes, senão pode-se correr o risco de não dizer nada. Porém, também não é preciso dizer que as generalizações são más ou são maléficas, nada disso. Porque uma generalização bem feita diz que essa pessoa que a fez compreendeu o assunto com uma largueza de vistas totalmente diferente. E numa sociedade como a de hoje, que é muito atomizada, que não há ligação entre nada, é claro que seduz essa forma, porque assim não encontramos ligações com nada, mas impõe àquele que, ou pelo menos o artista, seja o poeta, seja o escritor, não pode cair nessa tentação de não generalizar. Porque para compreender tem que agrupar coisas que de outra forma não estariam juntas. Uma das formas mais canónicas de definir criatividade. Juntar coisas que de outra forma não estariam juntas. Juntar duas coisas que de outra forma não estariam juntas. O exercício mental empreendido na generalização é muito maior, quanto a mim, do que particularizar. Pode ser até aterrador, porque juntas coisas totalmente dispares e cada uma dessas coisas de tal maneira exigente a nível intelectual, podes dar contigo chegar a um ponto em que dizes não sou capaz de pegar neste assunto. Se chegar aí, depois não pode haver aquela escapatória, ok, é demasiado grande para mim, então não quero abordar. Não é? Pode ser essa uma escapatória, porque... E então aí é trabalhar para tentar chegar a essa generalização. Por vezes, dando um exemplo que não é bem um exemplo, é uma generalização mais pequena. Por vezes fala-se em política e depois fala-se em ambiente. As duas coisas estão ligadas, então é preciso encontrar uma união entre as duas. Senão, quando se está só a falar de uma, esquece da outra e então é como não surtisse efeito qualquer medida que possa vir a ser tomada. E a generalização também oferece isso. Oferece uma medida mais robusta que aguente mais tempo. Que possa aguentar mais tempo. Pronto, dei-me aqui uma voltinha. Estávamos a falar falámos do professor das ordens de grandeza, falámos da forma diferente como os homens olham para um homem, para uma mulher suada. É diferente um homem olhar para uma mulher suada porque sim, é diferente. Deixa-me lá tentar aqui. Parece que fui apanhado de surpresa pelo meu próprio pensamento. Não. Se calhar fui, se calhar até fui. O homem normalmente é mais. É mais. A mulher, ao ver o homem,
Se não tiver outra qualidade a não ser de homem suado, é alguém que ela não quer, não quer ficar próximo. Estou a falar, por exemplo, na rua, não é? Se for preciso, afasta-se. Agora, se for um homem olhar para uma mulher suada, então ele, como eu já disse, as cartolas dos neurónios. Isto pode parecer algo buçal, com sede, mas mais fundo que isso é o quê? Põe a nu a qualidade inclusiva que o homem tem, que é muito maior que a das mulheres. O homem quer ver uma mulher suada, ver uma mulher que não está suada e arrebanha para ele. Ou seja, é inclusivo, não discrimina ninguém. A mulher vê um homem que não está suado, um suado, quer um não suado. Se forem uns dois homens mais ou menos parecidos, quer o não suado. Ou seja, está a discriminar o suado. Logo, em matéria de direitos, matéria de direitos humanos, de humanismo, um homem é muito mais humano, não é? E às vezes as mulheres esquecem-se disso. E se a política tivesse entregue às mulheres? Não é. Não. Isto estava entregue aos homens porque os homens, olhar para as mulheres, não discriminam ninguém. Esteja ela suada, esteja ela toda enxuta. Não, o homem não discrimina. Não discrimina. E isso é uma ideia errada. Vocês. Não, até é melhor tirar isso da cabeça, que as mulheres fariam melhor que os homens. Não fazem, não fazem. E este exemplo acho que é a prova cabal disso. Quanto a mim, é muito fixe ser pálido e gordo. Porque com este calor, o sal do suor transforma-me num tocinho. E isso pode, à primeira vista, pode não ser nada especial. Mas para uma velhota que esteja a pensar fazer favas, eu sou o homem da vida delas. E numa localidade onde a povoação, onde as pessoas são velhotas, uma população envelhecida, se calhar o verão faz com que um charme apareça de repente e me coloque numa posição privilegiada para contactar mulheres velhotas. E eu só tenho a agradecer. Só queria dizer isso, só tenho a agradecer porque sendo eu um pedaço de tocinho andante, volta e meia sou confrontado com um olhar maroto por parte das velhotas. E assim querem um bocado. Não quero. Nunca, se calhar não quero. Isto foi só desnecessário. Foi desnecessário. O que é que eu queria falar mesmo? O que é que eu queria falar mesmo? Não queria falar nada, porque isto não é um podcast onde assunto está quieto. Isto não tem tema. Isto é um novelo de inanidades, de interlúdios, de apartes, de coisa nenhuma, e andamos aqui perdidos. Andamos aqui no meio de um deserto inescapável, à procura de água, a espremer cada neurónio à procura de uma ideiazinha que nos salve, uma invenção que nos tire esse Alzheimer. E eu continuo ranhoso, porque esta é a vidinha do asmático. A vinha do asmático, eu, comparativamente aos anos transados, gostava muito do verão porque era a única altura do ano em que eu estava relativamente bem. E vocês não sei em que mundo é que têm passeado, mas Portugal tem tido um climazinho um bocadinho oscilante. Há dias que de manhã chove, depois faz vento, depois faz chuva, depois faz um sol, depois faz nublado, depois chove. É como se fosse um catálogo de tempos. Nós experimentamos, num dia experimentamos tudo. E depois só falta dizer, não é? Nós é que não temos contactos de pessoas, não é? De pessoas influentes no tempo. Não tenho um contacto de São Pedro para ligar. Ok, fico com este, fico com o dia nublado. Gosto, para tirar fotografias não é muita luz. Prefiro, compro, não me chateias mais, fica sempre nublado. Estou farto de escolher. Estou farto de escolher porque eu não vou aos centros comerciais para comprar roupa, porque detesto andar a escolher. Eu entro já com uma coisa na cabeça e compro. Se entrar numa loja de chaves com a ideia que vou comprar umas calças, compro uma coisa qualquer. Compro uma coisa qualquer. Tem calça? Não tem? Então dê-me o que você quiser. Eu não estou para chatear. Sabe? Não estou. Não me quero chatear.
E gostava que isso acontecesse com o tempo. Já vi tudo, escolhi, e agora só queria falar com o responsável. Porque para mim as flutuações de tempo e consequentemente de temperatura afetam-me enquanto asmático. Porque eu não tenho um dia como deve ser há meses. Eu estou aqui para morrer há meses. Eu estou aqui, eu às vezes já tenho pensado, eu vou comprar aqui uma garrafa de oxigênio e ando aí na rua com umas barbatanas e assim, então o que é que andas a fazer? Isto é o meu oceano. Eu preciso, só estou à procura de peixe. Não, isso é ridículo, é ridículo. Mas seja como for, eu ando aqui todo apanhadinho há não sei quantos meses. Com o nariz todo apanhado, com às vezes dores nos pulmões, e depois quando é mais forte, quando a asma bate assim fortinha, depois normalmente é 2 ou 3 dias que estou a tentar recuperar. Parece que fui alvo de uma. De um. Me enxertaram, deram-me porrada. Reuniram-se 6 ou 7 gandulos e deram vazão à sua violência aqui no meu corpinho. E então, depois levo uns dias a recuperar. Isso é o que a asma é para mim. Alguém que me bate violentamente e me deixa na merda. E normalmente nos outros anos vou deixar de bater na mesa, porque acho que foi o último podcast que andava sempre a bater na mesa e isso depois afetou a qualidade do som, porque afeta, não ia dar aqui uma justificação por aqui. Por aqui. Afeta, não vale a pena mexer mais no assunto. E já me esqueci do que é que ia dizer. Gosto muito de quê? Não gosto muito de nada. Estava à espera que isto desencadeasse uma ideia, mas não desencadeou nada. Prontos? É isso mesmo. Foi inútil. Houve aqui um início de qualquer coisa, mas depois esfumou-se. Aconteceram várias coisas na semana passada. Pequenas coisas, mas que todas juntas formaram um padrão e agora vamos aqui dissecar com alguma argúcia. Primeiro, se calhar vai bater logo dos primeiros assuntos que falámos neste podcast. Para contrariar um pouco disso a meio, que é a generalização barra exemplos, agora vou dar exemplos. Pois, uma pessoa está sempre a contradizer. Isto é a natureza humana. Contradição atrás de contradição. O primeiro exemplo é um exemplozinho que não oferece grande resistência, penso eu. Foi um dia qualquer que fui comer um franguito da guia, daqueles pequenitos, que se come de faca, garfo e microscópio, e pedi o que tinha a pedir. Pedi com piripiri, porque sou uma pessoa que gosta muito de calores na língua. Não sei o que é que foi isto. Gosta muito de calor, sentir o calor na língua. E eis não quando o meu maninho, que só tem um, mas não é por isso que ele deixa de ser o meu irmão preferido, foi desde sempre, juntou-se a mim e ele não gosta de sentir o calor na língua e eu pedi à senhora que estava a servir aquela mesa que fizesse o favor de trazer mais meio frango para o meu caríssimo irmão, sem piripiri. E frisei isto 6 ou 7 vezes. Sem piripiri, amiga, sem piripiri. Não se esqueça, sem piripiri. Tentei várias entoações para que, pensei eu, uma delas ficasse ali, dentro da cabecinha a ressoar. Ele está bem, com certeza. E qual é o meu espanto? Não foi espanto nenhum, porque isso já aconteceu várias vezes. Trouxe com piripiri. Isto levanta-me aqui uma coisinha, uma comichão. Levantar uma comichão, se for percepcionado do ponto de vista literal, não faz sentido nenhum. Mas vocês não podem ser literais, não é? Não podem ser literais, têm que estar abertos a novas experiências linguísticas. Têm que estar abertos a novas experiências linguísticas. Ela trouxe aquilo que eu não lhe pedi. E pedi-lhe várias vezes, de diversas formas, diversas entoações, até fiz-lhe o favor de o exprimir com uma dicção razoável para que não houvesse... O meu nariz está todo entupido, há certas palavras que não consigo dizer. Não é? Caraças, isto é o meu fado, é triste e é amargo e é português e é o que é. Foi aqui um desabafo fadístico deste que está amargurado com o seu reino.
É esta questão que eu já me parei algumas vezes na restauração e em outras, sem ser na restauração, na própria vida. A vida também não é só encher o bandulho. Embora encher o bandulho seja uma parte substancial da vida e é aquela onde somos mais felizes ou consistentemente felizes. É claro que podemos ir a sítios e não obtermos a felicidade. Mas com o passar do tempo, nós vamos àqueles sítios onde nos servem bem e encontramos sempre felicidade. É algo muito que nos enche o coração, não é? Saber que vamos a determinado sítio, pagamos, claro, e temos alguma felicidade durante algum tempo, não é? Enquanto a culpa não vem e diz: Ah, meu cabrão, encheste o cu, tu que estavas a fazer dieta, não é? Porque os gordos têm muito isso, não é? Perdem um quilo, vamos comemorar, onde é que a gente vai? Vamos a um rodízio. Vamos a um rodízio que é para comemorar, pois já ganhas esse quilo e mais 3 cabritos no cu, não é? Os gordos, eu sou um gordinho e o gordo tem assim uma forma muito. Não é de consciente, eu não sei que palavra é que posso aplicar aqui. Não é consciente, está sempre a tentar sabotar. Mesmo quando consegue quase o impossível, que é emagrecer, como é que a gente vai celebrar isto? Comendo, não é? Voltar ao estado inicial. Levaste 3 meses para perder meio quilo e agora metes um borrego nesse cu, né? Pois. Cabrão do gordo. E aqui estou a falar para mim, né? Porque o cabrão do gordo sou eu. Pode haver outros cabrões, gordos, igualmente. Mas este cabrão, o cabrão do gordo, era direcionado para mim. Não só ofende, não só houver outros gordos. Uma propensão para esse epíteto de cabrão. Não se ofende, é para mim. É para mim. Mas se quiserem ficar, também partilho. Não quero ficar com este qualificativo todo para mim. Sou amigo também da partilha. Aí o gordinho é assim. Voltando um nadinho atrás. Como é que... Aqui... Vamos lá tentar, que a gente já somos pessoas crescidas. Vamos lá tentar pôr isto aqui em miúdos. Quando a pessoa... E aqui é quase a tocar naquele assunto do professor, não é? É muito difícil aceitar o erro. E aqui tens duas situações. Ou eu pedi sem piripiri, coisa que a empregada ia responder com estupefacção, pediu mesmo, foi. Ou então ela perceberia o erro e dizia: Eu às vezes só com este fico satisfeito, ok. Já respondeu com aquilo que eu queria, não preciso mais, como sei tu que não pedi. Era só isto que eu queria. Ou então podemos entrar numa escaramuça. Uma escaramuça com contornos manhosos. Porque depois a pessoa vai dizer que não ouviu aquilo que nós lhe dissemos. É a opinião dela contra a nossa. E então, por causa de um frango microscópico, andamos para ali à cabeçada. Também não vale a pena. Até porque se o peixe não puxa carroça, um franguinho também não há de puxar grande coisa. Puxa o quê? Que é que um franguinho puxa um carrinho daqueles para brincar, dos putos. Não puxa mais nada. E isto é complicado porque a pessoa... Nós fazemos economias para guardar aquilo que nos dizem. A pessoa pediu mais um frango, ok, aquela mesa pediu com piripiri, então o outro, independentemente daquilo que tu disseste, que caguei para o que tu disseste, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, traga, eles se fodam. E como o português normalmente não se queixa, mesmo que me engano, trago, está feito. E tem razão, não nos queixamos. O meu irmão, apesar de não gostar de piripiri, comeu com piripiri. E é assim, cabrão. Isto é esta a conclusão. Isto é para chegar ao segundo exemplo, que é parecido a este, e vocês vão perceber onde este falhou, este talvez acerte, que é a relação, às vezes, por exemplo, na restauração outra vez, a nossa relação, o cliente com aquele que está do outro lado. Eu já tive dos dois lados, já tive do outro lado do balcão e já tive do lado do cliente, que é uma coisa que normalmente as pessoas fazem com alguma regularidade, não é? Um caso simples, pedes uma água sem gás, natural, e a pessoa, sim, uma água? Sim. Ok. Sem gás, sim, sem gás. Natural? Sim, natural. Ok. É uma água, não é? Sim. Natural? Sim, é natural. Fresca? Não é natural, é natural. Sem gás, sim. Ok, já percebi, já levo. Leva um iced tea de manga. Ela percebeu sempre, nunca deu a parte fraca, percebeu sempre, apesar de fazer aquela giga-joga, nunca percebeu nada.
Não estava, estava com a cabeça no sítio. Depois daquele questionário digno do interrogatório, trouxe uma coisa que não tinha nada a ver. Porque não sei. Isto já me aconteceu algumas vezes. Não sei se é só comigo. Ah, não, claro que não é. Que é uma coisa muito de internet. É só comigo? É só a mim que me acontece? Sou só eu que inspiro depois de inspirar? Sou só eu? Nunca vos aconteceu? Claro, não. Eu sei, tu és especial. Tu és especial. Tu nasceste e jogaram fora o molde. Tu és especial. Tu és especial. Tu és especial. E vamos para o terceiro exemplo, que esse aí é que me deixou um bocadinho mais fulo. Pedi uma coisita, um cabozito para o microfone, que tenho aqui, e ando aqui. Comprei um cabo para o microfone e agora no microfone aqui, porque não tem cabo que liga à máquina fotográfica, para fazer uns videozinhos. E chegou hoje e não era o cabo que eu estava à espera, então fico na merda. Mas a história começa muito antes disso, que é... Tu encomendas uma determinada coisa e pagas o valor do transporte. Há uma transportadora cuja incumbência é trazer essa determinada coisa até a tua casa ou ao local onde tu definiste como destino. Então, ok, faço aquilo que as pessoas normais fazem, veja-se aqui a loucura, meto a morada onde dizem para meter a morada, meto o telefone onde dizem para meter o telefone, isso tudo muito bem, tudo coisinho, tudo, não falhou nada, não falhei nada, meti tudo e preenchi tudo como as pessoas crescidas fazem. E eis, não quando, um senhor, num determinado dia, disse: então eu moro num sítio chamado Algoz, e essa pessoa diz: então eu estou aqui, o senhor Roberto. Se quiser chamar o senhor, chama. Eu não queria, não, eu sou uma criancinha. Não quero senhores, faz-me sentir velho. Isto penso eu, não digo. Há muita coisa que eu penso, como com vocês, deve acontecer a mesma coisa que a gente. Talvez isto comece a ser menos evidente a fronteira entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente diz quando chegamos a velho. Os velhos têm menos. Não há filtro, né? O que a gente pensa é aquilo que a gente diz. É igual. Agora estou naquela idade madura, em que há um filtrozinho, não é? Há um filtrozinho que é para evitar merda. Evitar merda. Porque a merda já acontece por si só, não é preciso nenhuma chama para o fogo iniciar. Aquilo começa, é chama espontânea. Acontece, há tanta merda que acontece que... Mas não é preciso que nós... Não precisa da nossa contribuição de lenha, não é? Aquilo arde sozinho. E disse que estava em Alcantarilha, que é um sítio ainda, uns 10, 15 km da minha casa. Não, mas está em Alcantarilha, mas não foi isso que eu coloquei. Pois, não sei. Então não dá jeito, não lhe dá jeito de vir aqui. Quando ele disse aquilo, fiquei a matutar. Não me dá jeito de vir aqui, então, mas eu pago a uma transportadora aquilo que eu comprei, que era um cabo fotográfico, uma loja fotográfica, que depois direcionou isso para uma transportadora, mas isso é coisas que não têm nada a ver. Mas nós pagamos para quê? Para evitar chatices. É para isso que pagamos as coisas. Não é? Nós pagamos um talho, para comprar uns bifes, para evitar a chatice de ter um porco em casa, alimentá-lo e depois matá-lo e tudo isso, não é? Nós pagamos a um talhante para nos cortar a carne para evitar uma série de chatices. Nós vamos à praça comprar uma alface para evitar a chatice de plantar uma alface, colher a alface. Nós vamos a um bordel para... Vocês compreendem. Não é preciso. Já são adultos, já percebem. Percebem? Isto é uma ideia central na nossa sociedade desde o início dos tempos em que os animais falavam e os homens cacarejavam. Nós pagamos as merdas para evitar chatices. A partir do momento que nós pagamos as merdas para evitar chatices e mesmo assim temos chatices, começamos a questionar-me. Eu, pelo menos, comecei a questionar-me para que pagar, não é? Para quê? Então, se eu vou ao sítio, ou um sítio quase ao sítio da loja, pagando o valor extra para o transporte, o que é que eu ganho? Aliás, ainda tinha que pagar depois mais o combustível, o que é que eu ganho afinal? É porque eu depois comecei a pensar no cenário. Imaginando, ligavam-me, por exemplo, do Porto.
Então onde é que... estou aqui no Porto, não lhe dá jeito de vir aqui? Epá, se calhar, olha, dá, olha, se calhar dá. Se calhar dá, comprei uma coisa de 15 euros, se calhar agora vou gastar 60 euros de gasóleo. Só para... Porque é assim, a morada, eu escrevi a morada. Então não vi a morada, coisa... a gente não liga muito a isso. A gente não liga muito a isso do código postal, não é? Não, vá. Para já, eu fiquei triste. Não é a palavra, fiquei zangado, mas mais tarde, após desligar, achei um. Como é que eu ia dizer? Achei aquilo interessante. Porque é tipo uma caça ao tesouro. Nós vamos para um sítio, entregar uma coisa, sem morada, sem nada, e depois tornamos para a pessoa. Pode ser que acertes, mas a probabilidade é maior de não acertares. Pegas no carro, chegas à Suíça e telefonas. Ficava no Algarve. Epá, isto agora não lhe dá jeito de vir aqui. Não lhe dá jeito de vir aqui. Falhou, acontece aos melhores. Não lhe dá jeito de vir aqui. Para além deste pequeno à parte em que ele disse que não ligava muito à morada, não sei, bom, isto é... Eu estava a pensar que era para os apanhados. Depois disse-lhe onde mais ou menos é que morava e cometi o erro, se calhar é... O erro não é dado às vezes, aqui neste caso acho que não foi dado. O erro foi como ele recebeu a informação. Eu disse que morava no Algoz, que ele não sabia onde é que era, que também é uma coisa engraçada, alguém que está a fazer entregas não sabe onde é que é as coisas. É como ser taxista, não sei onde é que é nada. Não tem GPS, vamos aqui à maluca. Se chegarmos, chegamos. Se não chegar, temos a noite toda para andarmos aqui. Tem dinheiro? Tem. Então vamos partir à descoberta. Este daqui acho que é um espírito salutar. É um espírito salutar. Eu tenho que elogiar este espírito. Alguém que parte à descoberta e depois telefona. Será que cheguei? Será que não? Olha, afinal não dá jeito de vir aqui que é para... Já uma vez acertei, em 72, a pessoa só teve que andar 500 metros e nesse dia, mas da partida nunca mais aconteceu. E acho este espírito muito agradável. Voltando um nadinho atrás, disse que morava em tal sítio, que ele não conhecia e disse que, olha, fica assim o sítio mais conhecido, próximo para ele situar, disse Guia. E então aconteceu aquilo, ou ele fixou Guia. Esqueceu tudo o resto. Guia, aquilo disse lá uma coisa, esqueceu tudo o resto. E no dia a seguir estava na guia. Então não está cá. Não, eu disse, eu não moro na guia, eu moro numa coisa, não moro noutro sítio, moro no Lagoa, já disse, também já lá. Moro lá, pois, então vem isso. Então já não dá. Então, estou chateado. É que foi num tom já. Não me mandou para um certo sítio, porque ali tem que mostrar algum profissionalismo, mas notei ali nas entrelinhas que a vontade dele era para mandar-me para um certo sítio. Isto hoje já não dá, então só segunda-feira. Ou seja, ando 3 ou 4 dias nisto e é assim, é esta a minha vida. E eu gostei desse espírito, partir à descoberta. E até acho que é uma boa coisa para uma... Acho que é uma boa ideia para uma empresa de... uma transportadora. Acho que deve ser a ideia que guia uma empresa transportadora. Tu queres entregar as coisas a tempo e horas, o mais rapidamente possível, ser o mais profissional possível, mas esqueces a morada, partes à descoberta. E se acertares, acertas, não acertares, não acertas, mas afinal o que é isto da vida? Não é partir à descoberta para o desconhecido. Não é? Acho que terá mais sentido partir para o desconhecido, cagar na morada. E depois pedir desculpa, dizer não faz jeito de vir aqui, estou no Polo Norte. Quer vir? Vem. Se não quer, deixa isto aqui aos pinguins e você vai à sua vida. A vida são 2 dias, uma pessoa não se pode estar a chatear nisto. Espero que tenham gostado deste podcast. Túnel de Vento. Ia dizer subscrevam outra vez. Isto é mais forte do que eu. Sigam-me no SoundCloud. Façam coisas no iTunes. Façam coisas marotas no iTunes, que é estrelas. Sigam-me no Instagram. Sigam-me nessas merdas todas que as pessoas seguem as outras. Menos na vida real não me sigam. Na vida real não gosto de ser seguido. Porque depois fico aflito e desato a correr e com este calor já sou gordito. Não quero andar em feito maluco, está bem? Espero que tenham gostado. Eu gostei muito e até à próxima, meus putos!